Como ser uma amante pode mudar totalmente a sua percepção sobre o casamento? Caraca, Davi, hoje o vídeo vai ser bom! Vai! Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa e eu pensei assim, cara, eu preciso levar essa história pro canal. Eu preciso compartilhar não só o que eu aprendi, mas também o que eu ouvi com a minha audiência. Basicamente, é a história de uma pessoa que sempre julgou negativamente a figura da amante. Eu, inclusive, sabe, já julguei errado isso. Aquela que se mete, mesmo sem querer, no casamento de duas pessoas e potencialmente pode destruir. Já julguei muito e acredito que você também. Mas o que aconteceu foi que ela, sem perceber, ela acabou se envolvendo com um cara casado. E isso mudou toda a perspectiva que ela tinha sobre o que era casamento. Não no que tange a posição de amante, mas quanto às percepções sobre o casamento em si. Então, só para constar, eu não estou dizendo para você se envolver com gente comprometida, para estragar o casamento alheio. Não, nada disso. No geral, eu sou super contra isso. Mas antes que você bata o martelo, dá uma chance de ouvir o que eu tenho para falar. Dá uma chance para ouvir o que aconteceu com essa pessoa, porque você pode, curiosamente, acabar passando por algo parecido. E se mesmo assim você achar que isso nunca vai acontecer com você, tudo bem, mas escuta muito atentamente para aprender a identificar outras perspectivas. Informação não pesa e você leva para a vida toda. Então, vamos lá. Tendo dito isso, eu quero personificar aqui, ó. Vou dar uma metamorfose aqui e personificar a mulher da situação e contar a história do ponto de vista dela, como se eu fosse mulherzinha aqui. Eu vou personificar a mulher aqui e contar a história dela. Então, aqui vai. Eu fiz algo que eu já julguei outros por fazer no passado. Eu me dizia que eram precisos dois. Eram precisos dois. É dar e receber. É toda uma questão de compromisso. Esses são alguns dos slogans que ela tinha ouvido as pessoas usarem em relação a casamento, a relacionamento. E embora, cabelão, eu concordasse que todas essas coisas possam ser importantes e verdadeiras, às vezes, simplesmente, a gente deixa de cumprir esses padrões. Nunca me considerei o tipo de pessoa que não entenderia nada que realmente importasse para mim. Eu tinha integridade, eu era leal, eu estava determinado. No final dos meus 20 anos, minha pele de pêssego, eu já estava divorciado. O relacionamento tinha sido abusivo e eu levei anos para me livrar dele. Depois do divórcio, sabe? Ele terminou e eu me livrei do meu ex-marido. As coisas pareciam estar finalmente voltando aos trilhos. Eu tive um ótimo trabalho, sabe? Eu ainda não tinha filhos. Eu era uma mulher livre. Eu era uma mulher independente. E aí eu escorreguei. Foi aí que tudo começou. Eu fiz algo que havia julgado outros por fazer no passado e algo que sempre disse que eu nunca faria. Eu tive um caso. Com alguém que era casado. Alguém que estava comprometido. A pessoa com quem eu fiz isso era veteraníssima, por assim dizer, do departamento de chifre. Ele não tinha escrúpulos. Ele nem ligava para isso. Mas eu estava passando por cima do que eu acreditava. O meu julgamento na época era obviamente questionável, mas mesmo assim eu fiz. Enquanto eu me recuperava de um relacionamento destrutivo, eu acabei pulando direto para o outro. Grande parte da minha esperança sobre a vaidade, a validade de um relacionamento saudável e duradouro tinha se desintegrado. Veja só. Veja você como você atrai quem você está na mesma sintonia. Eu encontrei alguém que nem respeitava o próprio casamento. Ao entrar nesse caso, eu participei efetivamente da erosão de um outro casamento. Daquele casamento. E embora meu comportamento fosse indesculpável, eu aprendi muitas coisas. Algumas coisas. A experiência de um caso realmente faz você se perguntar sobre todos os relacionamentos e todos os casamentos. Isso faz você se perguntar sobre os segredos que as pessoas potencialmente guardam, as mentiras, aquilo que elas contam, aquilo que elas poderiam contar e a capacidade das pessoas em geral de
permanecerem leais umas às outras a longo prazo. Você percebe quanto esforço é realmente necessário para ter um casamento fiel e bem-sucedido ou um relacionamento de longo prazo. É preciso honestidade, coragem, comunicação constante. É preciso lidar com os seus problemas e enfrentar os seus medos. É preciso muito amor, muito respeito, depois que a paixão inicial, aquele fogo, se foi. Eu não quero dizer amor como desejo, mas amor como eu vou cuidar de você, eu vou te apoiar, eu vou permanecer fiel a você. Mas mesmo quando você está sendo irritante, doentio, e chato e estressante, para encurtar a história, eu acabei me afastando do caso. Foi uma conclusão e uma confusão torrencial que deixou uma carnificina emocional em seu rastro. Eu tomei uma decisão feia que me deu um prazer momentâneo e ofereceu uma maneira de escapar de sentimentos com os quais eu ainda não tinha terminado de lidar. Eu me envolvi no segredo, na paixão e no tabu disso tudo. Eu passei vários anos sozinha, principalmente depois do caso. Eu queria ficar sozinho. O meu senso de autopercepção foi abatido. É uma experiência que te drena, te deixa seca e cansada. E não se engane, a fase inicial de um caso ilícito pode ser muito emocionante, tesudo, mas esse sentimento vai ser rapidamente substituído por estresse, desespero, dor, culpa. Com o passar do tempo, eu comecei a me amar. Eu me encontrei. Eu passei a comer bem, eu malhei, eu comecei a fazer minha própria felicidade. Admiti o que havia feito e, embora a escuridão ainda me perturbasse, até me perseguisse, eu consegui transformar em uma lição de autoaperfeiçoamento. Pode não haver maneira de saber se o seu parceiro está mentindo para você ou traindo você. Pode não haver maneira de saber com certeza que você nunca vai cometer um ato que prejudique o seu parceiro ou qualquer outra pessoa. Mesmo quando você acredite que nunca faria isso. Os relacionamentos, eles são uma dança. Eles têm um ritmo complicado. Eles precisam de empatia, de compreensão, de compatibilidade e de esforço. Ultimatos não funcionam. Mentir não funciona. Ciúmes não funciona. Conheça a si mesmo antes de esperar que alguém o conheça. Ame a si mesma. Esteja preparada para perdoar coisas pelas quais você gostaria que seu parceiro perdoasse. Saiba que você não pode perdoar aquilo que você não pode perdoar. E está tudo bem, não espere isso em troca. O casamento pode ser uma bela parceria e uma maravilhosa jornada. Uma das maiores lições que eu aprendi ao dar as costas à ideia de casamento, todos esses anos atrás, é que o casamento ainda é sagrado e ainda é um grande negócio. Às vezes a gente esquece quanto tempo a vida pode ter quando a gente entra em uma parceria, principalmente como um casamento. Talvez a gente também vacile, porque muitos de nós não aprendemos o valor de um relacionamento que produz frutos de esforço, cuidado, paciência e respeito. Às vezes a gente fica tão cansado, tão ressentido, que a gente não se conecta completamente de uma maneira saudável. Mas sempre tem uma chance de voltar, aprender e usar os nossos erros como trampolins para coisas maiores. Às vezes, as lições mais sombrias nos levam aos picos mais brilhantes do nosso potencial. Bom, vou voltar a encarnar o Davi aqui. E que história! Eu convido você para o debate. Qual a sua opinião sobre essa história? A história de ser amante, de potencialmente destruir um casamento. Do casamento em si. Compartilhe aqui nos comentários se você tem alguma história interessante sobre ter se envolvido de repente com um cara casado, um cara comprometido. O que isso te ensinou? Será que você acha que foi certo, que foi errado? Escreve aqui como você se sentiu com tudo isso. E como foi a sua experiência? Ajuda a gente, outras colegas do canal, a abrir os olhos ou a de repente ter uma segunda opinião sobre julgar ou não julgar. Será que você entrou como amante, mas sem saber que era, e aí depois descobriu? Isso é muito comum. De qualquer forma,
o que eu queria trazer para vocês hoje é aprender a não julgar um livro pela capa. Aprender a não... A gente fala em inglês jump to conclusions, né? Não saltar para as conclusões, não achar que uma coisa é errada só porque a gente já ouviu alguém dizer antes. É muito importante a gente se dar valor. É muito importante a gente dar valor para o que a gente tem. E é muito importante a gente ter várias percepções, a gente ter a história toda contada antes de chegar numa conclusão. Então, como dica de hoje, para e reflete no que você tem. Agradece se você tem saúde, agradece o que você já tem, agradece a vida que você leva. E se por acaso você já passou por alguma história estressante ou alguma história de traição, divide com a gente, reflete, lê nos comentários a história das outras pessoas, dá força se você puder, apoia essas pessoas. Muitas vezes a gente está passando por uma situação tão complicada que a gente só quer se perder, a gente quer sumir, e aí a gente acaba fazendo mais mal do que bem. Então hoje, para 2 minutinhos e reflete. E pensa como é que sua vida podia ser melhor. Não com outras pessoas, mas consigo mesmo. O que você podia fazer para ter uma vida melhor hoje? Por você. O que você queria fazer? O que você pode fazer? Será que é tirar a meia do canto do quarto? Será que é limpar a casa? Será que é fazer uma comida? Será que é dar um presente surpresa para alguém que você gosta? Será que você já falou para seus amigos que você ama eles? Ou que você sente saudade? Faz isso. Eu garanto para você. Você vai ficar com um sorriso no final do dia. Orgulhosa de si mesmo. E é esse o objetivo. Se empoderar, parar, refletir e encontrar uma felicidade dentro de você. Porque só assim você vai conseguir encontrar felicidade com outras pessoas. Eu fico por aqui. Se você gostou dessa dica, não esquece de curtir o vídeo, você vai me ajudar pra caramba. E se você não gostou, tudo bem. De repente esse canal não é pra você. Eu espero que você tenha gostado e que eu continue aqui podendo te dar dicas todo dia. E para isso, só precisa se inscrever no canal, clicar no sininho, que aí amanhã você vai ter uma dica nova. Beijo grande e até amanhã.